Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 65 mil dólares. É exatamente isso que você está escutando. Bitcoin subindo com força. Mercado cripto subindo com força. Mercados internacionais também voando. Graças aos dados de inflação nos Estados Unidos. Dados que vieram melhores do que o esperado. Neutro para bom. Inflação veio dentro do esperado e melhor do que o esperado. E isso está impactando o mercado como um todo. Será que este é o pump que a gente precisava para varrer os ursos e empurrá-los para dentro das cavernas e começar agora a fase 2.0? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Vamos analisar diversos ativos que você pediu nos últimos vídeos. Eu separei alguns ativos que a gente vai analisar do zero. E é claro que, para que a gente siga analisando amanhã, depois de amanhã, domingo, eu peço que, para que a gente siga, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. A gente vai analisar do zero todos os dias, bons ativos. Vamos desvendar as melhores oportunidades, porque o movimento bullish vai colocar um sentimento extremamente bullish nas altcoins. Por isso, é importante que a gente comece a caça aos movimentos explosivos. Mas, para que a gente tenha essa explosão de verdade, a gente precisa do quê? Eu sei que muita gente está feliz hoje. Eu sei que muita gente está de olho agora. E tem plena certeza que a gente vai voar igual um foguete. Mas, sim, temos um mas. Você sabe que o meu sentimento é bullish. Você sabe que em toda essa movimentação, inclusive nesses movimentos de baixa, eu comprei altcoins. Eu tenho uma visão extremamente agressiva para o mercado cripto, mas sempre tenho mais. E qual é o mais desta vez, Luan? O mais aqui é o seguinte. A gente acabou de fechar a vela de 4 horas. E a vela de 4 horas fechou exatamente em 64.670, acima dos 63.500. A gente estava falando nos últimos dias de duas áreas extremamente importantes de resistência, 63.500 e 65.500. Então, o que a gente precisa hoje? 21 horas, horário de Brasília, que é o horário em que o candle diário, a vela diária, fecha. A gente precisa fechar acima de 63,5. E se a gente romper 65,5, a gente vai ter um rompimento. Rompimento do quê? Cunha descendente, padrão de cunha descendente será rompida. Lembra que a gente falou bastante? Isso aqui é uma cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Está rompendo para cima, mas espera, tem que fechar o dia. Se fechar o dia, temos o rompimento. E para confirmar este padrão aqui, ombro, cabeça, ombro do lado direito. Padrão de inversão de tendência que pode nos levar ao topo do ano. O que é necessário? Neste caso, fechar acima de 65.500. Vamos dizer que a gente feche em 66. Maravilha! Todo mundo feliz! Mas... de novo mais? Não acredito. Sim. Mas, para que a gente tenha um rompimento confirmado e não um rompimento falso, precisaremos de um movimento de alta amanhã, rompendo a máxima do dia de hoje. Vamos ao exemplo prático. Se a gente fecha em 66.185, o que é necessário para confirmar o rompimento da cunha e confirmar o ombro cabeça-ombro inverso? O
o dia de amanhã fechar às 21 horas, horário de Brasília, acima de 66,185. Então, a gente está diante de um movimento muito bom? Sim. Tivemos a primeira confirmação? Sim. Fechamento do candle das 13 horas, horário de Brasília. Maravilha. Lindo. Lindo. Sustentou o movimento de alta durante a sessão, a parte inicial da sessão norte-americana. Perfeito. Agora a gente precisa fechar às 17 desta forma e às 21 desta forma. E amanhã fechar acima da máxima do dia de hoje. Desta forma, meu amigo e minha amiga, é certeza que vamos a 74, 90, 180? Não. Mas aumenta a probabilidade da gente buscar sim esse topo. E buscando esse topo e rompendo este topo, a gente tem muito, mas muita probabilidade, muito mais probabilidade. Ela cresce muito a gente chegar em áreas 90, 100 mil dólares nos próximos meses. A gente trabalha passo a passo. No macro, a minha visão é extremamente bullish. No micro, ela é bullish e vai ficar 100% bullish, 100% de alta, assim que a gente tiver a confirmação desses padrões. Então, comemore, sim. Você, principalmente você que não foi um mão de alface. O que é o mão de alface? Aquele mão boba, não mão leve, mão boba, que a qualquer movimento de baixa, ai meu Deus, vai cair e vende tudo. É o famoso compra topo, vende fundo, sem estratégia, sem nada. O que a gente vem falando aqui, e eu venho passando para os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, de uma forma muito mais detalhada, um para um. Existe uma estratégia, existe uma visão de mercado, existe um movimento de alta macro. Movimento de alta macro. Segue. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Estamos próximos de confirmar mais um fundo ascendente com divergência bullish escondida, com cruzamento das médias do estocástico para cima, depois dele perder a faixa de 20. Cenário bullish histórico. Quem comprou, quem aproveitou para comprar, meus parabéns. Você tem que estar feliz porque você é um investidor. Você não é apostador, não é aventureiro, não está pensando no curto prazo. E este movimento em potencial vai sim levar uma aceleração maior nas altcoins, não apenas no Bitcoin. Então, enxergue o movimento como positivo e aguarde mais confirmações. E a gente tem estratégias claríssimas para aumento de exposição. E eu tenho apresentado isso repetidamente. E hoje a gente também tem estratégias claríssimas com aumento de exposição. Quem ficou de fora? Cara, eu fiquei esperando. Eu não quis comprar aqui, eu não quis comprar aqui, mesmo entendendo que essa era uma possibilidade, essa era uma cunha. Eu não quis comprar, não tem problema. Você deve aguardar a confirmação. Lembra que eu falei ontem? Fica de braços cruzados? Agora eu falo, aguarda a confirmação. Quando tiver um momento certo, depois de um rompimento confirmado, depois de um pullback, você vai ter muita, mas muita chance para aproveitar. Porque quem ficou de fora ainda tem muita oportunidade, porque tem altcoin que está muito barato, está descontada. Então, é momento de aproveitar. Qualquer coisa você vai comprar? Não. E eu vou te mostrar alguns ativos que estão bem interessantes. Mas antes, eu te convido a participar do nosso grupo do Telegram, o grupo geral. É neste grupo que eu passo dicas, trades, análises, insights, atualizações de mercado e trago informações de qualidade em primeira mão. É muito importante que você tenha informação de qualidade em primeira mão para poder lucrar. Por isso, participe. É neste canal, que está aqui, link da descrição do vídeo, gratuito, que eu vou atualizar para o fechamento do dia de hoje. Muito importante. Mas agora, altcoins. Será que eu sigo bullish com altcoins? Ah, para, né? É claro que eu sigo bullish com altcoins. O mercado está numa movimentação, vou atualizar para você
Vamos puxar aqui total 3. Vamos lá no market cap das altcoins. Tá aqui, capitalização de mercado total das altcoins. Opa! Tá tendo o que também aqui? Cruzamento das médias do RSI estocástico. Outro sinal bullish. Mas, Luan, a dominância está subindo. Mesmo assim você está bullish? Sim, porque eu quero e tenho visto o Bitcoin subir com a dominância subindo. Ou seja, é um movimento saudável. Mas quando o Bitcoin cai, o que vem acontecendo? A dominância cai, mostrando que o movimento de risco ele segue ativo. Esse ímpeto por risco segue ativo. Porque as altcoins não estão mais derretendo. Elas derreteram quando? Dia 13 de abril. 13 de abril, fundo do medo. Eu fui às compras. Eu falei aqui que eu estava comprando. 2 semanas atrás, o mercado caiu. Eu fui às compras. Informei aqui que eu estava comprando. Por quê, gente? Porque a gente está olhando, a gente está de cara com uma tendência de alta. É muito claro que é uma tendência de alta. Correção. Correção, detalhe, que a gente falou também, que estava com cheirinho de correção. E ainda segue com cheiro de correção. A gente não confirmou pernadas para cima, diga-se de passagem, por conta do volume. O volume... eu estou puxando errado aqui. Vamos no gráfico da Binance. O volume, neste movimento, olha só, movimento de alta, volume ascendente de compra. O volume subiu. Correção, volume descendente de venda. Olha o volume indo lá para baixo. Então isso também é mais um indício de correção apenas. Nada além disso. Mas voltamos para altcoins. Altcoins estão saudáveis. Altcoins seguem em tendência de alta. Altcoins sofreram no dia 13 de abril, que formou base de preço e formou fundo do medo para 95% das altcoins. E um detalhe que eu amo lembrar. As altcoins ainda estão muito baratas. As altcoins, mesmo que as que subiram bastante, estão tendo leve correções, estão muito baratas. O total 3, ele está a exatos 75% de distância do seu topo histórico. A partir do momento que o Bitcoin começar a confirmar movimentações de alta, e o primeiro cenário já está acontecendo, seguir em valorização e romper topos, o que você acha que vai acontecer com as altcoins, que tem um market cap menor? Elas tendem a ter valorizações muito maiores porque a tendência do total 3 é também neste cenário. Então o espaço para ganho financeiro, na minha humilde opinião, isso aqui não é uma indicação de compra ou venda, não é compre tudo em altcoins, porque não é isso. A gente tem carteiras equilibradas, eu tenho investimento em Bitcoin, a maior parcela do meu capital em hold está em Bitcoin, mas eu tenho investido em altcoins. E eu venho falando a mesma coisa, coerência, tá? Desde o final do ano passado. Comprando, bons ativos, bons setores, bons projetos. Você acha mesmo que não é uma hora para comprar? É uma hora para comprar. Se você acha que você passou do ponto, acredite, isso não aconteceu. Então, ativos que você pediu. Separei uma lista de ativos que você pediu. Farei mais análises amanhã, mais análises na sexta e assim por diante, para que a gente encontre aqueles melhores ativos. Mas não adianta você ficar... eu não vou comprar agora porque tá caro, eu não vou fazer isso, caiu, eu estou com medo, porque você vai estar indo contra sempre um sentimento de mercado. Eu entendo que muita gente que chega não domina a análise gráfica e tá tudo bem, mas você deve investir em conhecimento, analisar ciclo de mercado, ciclo macro,
entender topo, fundo ascendente, tendência, fundos. O básico já te coloca à frente de muita gente. Agora, você quer ter um atalho. Você pode participar do grupo Premium, grupo do desafio, onde eu mostro 100% do que eu faço. Tudo que eu estou comprando, tudo que eu estou vendendo, tudo que eu estou rebalanceando. Por quê? Isso é diferente. Por que eu estou comprando? Qual que é a estratégia por trás de uma compra, de um investimento em um setor, em um ativo, uma gema, um alfa, um ativo que tem uma market cap, um ativo que tem um market cap desse tamanho. Por que eu estou fazendo determinados investimentos? Trade. Que tipo de trade eu faço? O que eu estou fazendo? Estratégia por trás de trades. Você tem acesso a tudo, além de suporte 1 para 1 comigo, sendo integrante do Prêmio Desafio. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e no plano vitalício sai mais em conta ainda. E um detalhe, você tem aulas para te dar suporte. Diversas aulas para te dar suporte. Então, você quer participar? Quer cortar caminho? Quer ver exatamente o que eu faço dia após dia? Entra no grupo geral. Sim, naquele grupo geral que é o gratuito. Vai na última mensagem do grupo. Vai ter um arroba oficial no FX. Clica no arroba e um chat com o nosso time será aberto. E a gente vai te passar todas as informações. Agora, altcoins estão em bons pontos de compra? Lembrando, vou analisar os ativos que você pediu aqui nos comentários. Então, quer um ativo diferente? Comenta. Eu não consigo analisar todos os ativos. Tem gente que pede 10 ativos e um comentário e eu agradeço muito. Mas eu não vou ter como sempre analisar o seu ativo. Então seja camarada comigo e entenda que eu sempre quero atender o máximo de pessoas da melhor forma possível. E eu não quero estender esse vídeo para um vídeo de 4 horas porque ninguém vai assistir. É a verdade. Mas nos próximos dias eu vou fazer o seguinte. Eu vou também pegar ativos que estão interessantes em pontos de compra de acordo com o price action, com confluência, e eu vou analisar passo a passo e vou te mostrar. Esta aqui pode ser uma área interessante. Depois me dá um feedback se você gostou da minha análise de Pendle e de Render, onde eu mostrei, do ponto de vista gráfico, nada além disso, sem viés nenhum, quais seriam as áreas em que existem mais confluências de compra. Depois me dá esse feedback, porque é de extrema importância. Enquanto isso, o Bitcoin está se sustentando, hein? Mas tá legal, hein? Bom, vamos lá. Começando com Algo. Algo é um ativo que muita gente investiu, muita gente investe. É um projeto, sim, do ciclo passado e muita gente tem uma... Eu tenho que fazer esse adendo. Tem uma visão errada do mercado, achando que só novas narrativas, novos projetos vão subir. Você está investindo, se você tem essa mentalidade, você está investindo sem conhecer projetos, certo? Eu não estou aqui para falar de nenhum projeto específico, eu não ganho dinheiro com projeto específico, eu não sou patrocinado, mas muita gente tem um preconceito com projetos antigos, porque, não, isso é projeto antigo, nem vai subir, desvalorizou lá atrás e tudo mais, e não sei o que. Não é bem assim. O que a gente tem que analisar é setor, projeto e padrão gráfico. Então você analisa, vou te dar um exemplo prático. Um setor, o setor de RWA. Maravilha, vou verificar a RWA. É um setor hypado e que muito provavelmente vai continuar em crescimento, tanto por entrega de valor como por hype. Segundo ponto, ou na verdade terceiro ponto, projeto. Dentro deste setor, que projeto você vai estudar? Vai analisar. Que projeto? Será que é um projeto interessante? É um projeto que no bear market, se é um projeto antigo, ele se sustentou, ele entregou valor? Sim, não, é um projeto bacana, maravilha, tem 2 joinhas. E aí você vai para o gráfico. E aí o gráfico tem padrão gráfico explosivo? Tem. Tem padrão de acumulação? Tem. Tem volume de compra ascendente? Tem. Você vai empilhando confirmações e aí sim você considera um investimento. Você vai colocar 100% do seu capital? Não.
Você vai construir uma carteira equilibrada, mas o mínimo que você tem que fazer é estudar o projeto. E aí quem não faz o mínimo só fica comprando um projetinho novo. Tem um monte de projeto novo que está caindo 80%. Por quê? Porque o pessoal comprou hype. Não comprou projeto, comprou hype. Tem um projeto aqui, ó, e muita gente me pediu, muita gente. Não estou falando que é um projeto ruim, mas olha o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Vamos lá. O que acontece? A pessoa fica desesperada. Entra no hype, não, é projeto novo, é hype, não, aqui é a narrativa e tudo mais. Entra aqui. Aí o projeto cai isso aqui, ó, 50%. Pô, mas é um projeto novo, a narrativa nova. E, pô, me falaram, sempre tem o me falaram, ninguém assume a responsabilidade. Me falaram que era um mega projeto e agora, o que está acontecendo? Perdi 50%, vou vender. Você entrou no projeto porque viu em algum lugar, viu no Twitter, falaram para você, é uma narrativa, é algo espetacular, maravilhoso, que você vai colocar o dinheiro, vai fazer 1 milhão de vezes, aí você não faz a sua diligência, você investe e vende. Obviamente no fundo, você vende no medo, você não vai vender lá em cima. E aí o que acontece? Ah, era um bom projeto, era um projeto novo, era uma narrativa nova. Se você não sabe o que você está investindo, quando o ativo cai, você se desespera. Essa é a verdade. Então, tem o pessoal que acha que projeto novo, narrativa nova vai me enriquecer. Não é bem assim. Projeto antigo vai me empobrecer. Não é bem assim. Projeto antigo pode também não fazer nada. Projeto novo pode não fazer nada. Mas entenda, bons projetos, e aí é que vem estudo, diligência, dever de casa, bons projetos entregam valor. Bons projetos rompem topo. É o caso mais prático, mais comum, mais atual, essa é a palavra. Solana. Alguém tem dúvida de que Solana tem potencial? Eu não vou te dar garantia porque eu não tenho a bola de cristal, mas tem potencial de romper o topo do último bear market? Do último bull market, desculpa, o topo histórico. Muita gente fala de Solana a $1.000. Eu não sei dizer se vai a $1.000, mas a probabilidade, entenda, probabilidade de Solana romper este topo é interessante. E isso vai acontecer com outros projetos. Então, não é porque um projeto é antigo que ele não vai valorizar. Não é porque um projeto é novo que ele vai valorizar. Lembre-se disso. É muito mais inteligente você estudar as bases daquilo que você está investindo. Entenda isso. Fica a dica, tá? Projeto que muitos estão investindo, tem o famoso Round Bottom LTB rompida, está se sustentando, fundo do medo. E isso aqui está acontecendo com muito projeto. E aí eu já volto. Se você estudou o projeto, é interessante, tem uma evolução, você enxerga potencial de valorização e ele está em padrões ombro, cabeça, ombro inverso, round bottom, LTB rompida, formou base de preço mensal. Você tem aqui uma área de risco clara. E olha só, isso é importante. Calcular o risco, calcular o risco. Você tem uma área de risco aqui, ó, claríssima. 20% potencial de valorização se ele romper esta área de resistência, fechando acima e confirmando pivôs de alta, pode nos levar a esta área superior. Isso vem do quê? Vem do gráfico. A gente tem o quê? Padrões que se rompem e podem levar à extensão desta valorização aqui, ó. Ó, aqui, aqui. Tá até um pouquinho mais baixo, vamos ajustar. É aqui, ó. Pronto. Você tem um ativo com risco-retorno de 16,65 para 1. Não é interessante. Tudo bem. Não é um ativo interessante, não é um projeto interessante, você nem considera.
Agora, é um ativo interessante, é um projeto interessante, está num setor que me agrada? Opa, aí eu vou analisar o gráfico. Tá vendo como você precisa ter uma avaliação completa? Não é aposta, gente, não é torcida. Isso aqui é mercado financeiro, investimento para a vida, isso faz diferença. Não é brincadeira. Você está colocando o dinheiro do seu trabalho. Tá fácil para ganhar dinheiro trabalhando de manhã até de noite? Não tá. Então, vamos fazer as coisas da forma correta. Meu trabalho aqui é te trazer alertas. Acorda, 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 acorda. Mas tem que fazer da forma correta, né? Se não, investir em qualquer coisa e investir no curto prazo, outra coisa. Esquece curto prazo. Longo prazo. Longo prazo. Final do bull market. Pô, nem é longo prazo, né? Pô, é um ano e meio no máximo. Então vamos lá. Falei bastante, já dei muita dica, hein? Vamos para a AVE. A AVE, outro projeto que sempre me pedem. Eu enxergo sim que é um projeto que está consolidando, está em fase de consolidação. Teve desvalorização do topo? Óbvio. Todo o mercado teve. Isso quer dizer que ele não vai subir? Óbvio que não. Então, round bottom, LTB rompida, sustentou o suporte, tá formando fundo, topo, fundo ascendente. Qual que é o risco se você avaliar que a AVE é um bom projeto? Você tira a sua conclusão, você estuda, você entende o que a AVE faz e aí você vai fazer o seguinte. Você vai puxar o risco e retorno. Por quê? Porque ele já formou um fundo, você tem uma base para stop. E aí você tem o primeiro alvo. Se romper, segundo alvo. Se romper, terceiro alvo. Vamos trabalhar com o primeiro alvo? A gente está falando aí de 4,5 para 1. 4,5 para 1. No longo prazo, isso acaba te trazendo retorno financeiro. A gente pode até falar de trade, swing trade. Entenda risco e você vai colocar em perspectiva o potencial retorno. Rain USDT. Olha só, esse cara aqui, mas tá numa sustentação, acumulação, gente. Mas eu gosto desse padrão, por quê? E é do padrão, não necessariamente do ativo, tá? Eu gosto do padrão por conta do risco. A gente tem um risco aqui, ó, de 18%, potencial retorno de 100, se ele voltar para essa área. E se ele romper, a gente coloca alvo. Tudo é gráfico, tudo é domínio de análise gráfica. A gente coloca este potencial. Então a gente está falando de 338 para 18. É um belo de um risco-retorno. Tá entendendo que praticamente todas as altcoins estão com risco-retorno espetacular? Salvo algumas exceções que eu vou te mostrar aqui. Render, analisado ontem. Analisamos de forma bem completa ontem. Eu tenho uma boa visão para Render, mas vamos pular, porque se você perdeu, detalhe, vou pular por quê? Porque se você perdeu o vídeo de ontem ou o vídeo de antes de ontem, eu fiz uma análise bem profunda de Render e Pendle. Então os dois ativos aí que estão bem interessantes. Render está tendo uma valorização menor, mas eu vejo um potencial muito grande a partir do dia 22 ou até o dia 22, porque a Nvidia vai soltar o seu balanço, os seus lucros. A gente vai ter uma série de informações importantes e isso pode dar uma acelerada forte em Render. Lembre-se disso. E Pendle está tendo uma valorização de 11% hoje, em uma movimentação bem interessante. Não chegou na área de intersecção, que seria o melhor ponto. Mas isso não quer dizer que ele não tenha chegado numa área muito boa. Então, você tem a melhor área, mas você pode trabalhar no DCA exatamente como a gente falou. Quem comprou no DCA já está tendo um belo de um benefício. Farm, me pediram farm. E é o seguinte, tá interessante, tem um round bottom, tem uma resistência rompida, pivô de alta, começou a corrigir. Semanal, mensal, provavelmente mensal corrigindo, vamos ver se o diário bateu em sobrevenda. O diário não bateu em sobrevenda, tá? Gráfico diário não bateu em sobrevenda, então vamos deixar isso marcado. O diário não bateu em sobrevenda, o semanal não mergulhou. Então é o seguinte, o que eu faria se eu estivesse de olho para investir neste ativo específico?
eu aguardaria o diário em sobrevenda. A gente nem está tão longe, não sei se vai alcançar, tá? Mas neste cenário aqui, eu aguardaria, sim, uma perda até dessa área de suporte e resistência. Ou, se isso não acontecer, quando ele fizer um pivô de alta aqui, eu compraria. Então, eu tenho duas opções aqui nesse cara. Aguardar um movimento um pouco mais agressivo de baixa, perda de suporte, e aí sim eu compraria no medo, ou pivô de alta. Pivô de alta. Tá? Fez pivô de alta, aí eu compro aqui. Por quê? Porque neste movimento a maior probabilidade seria de valorização depois desse movimento de alta aqui no pivô. Então, muito tranquilo, bem saudável, tendência de alta clara, mercado em tendência de alta. Eu vejo com bons olhos do ponto de vista gráfico. PIF, não é este o gráfico que eu estou procurando. A gente tem mais informações no gráfico da Bybit. E olha só, olha o que eu sempre falo. O ativo está tendo uma desvalorização, certo? Total. Está saindo lá de 1,16 para 0,40. O que ele está nos mostrando? Precificação, tendo em vista que a gente vai ter uma inflação do projeto. É isso mesmo. PIF, que é um projeto para destronar Link, um oráculo, ele está sofrendo com uma desvalorização justamente por conta da liberação de tokens que a gente vai ter logo logo. E o mercado está sentindo, está precificando. Opa, vai ter liberação de tokens? Tem vários tokens que estão sofrendo aí com liberação. Vamos vender. E está tendo um despejo. Só que despejo, medo, acaba sendo o quê? Oportunidade. E a gente tem, do ponto de vista gráfico, topo, fundo, e está vindo formar um fundo ascendente acima desta área. Este é o último fundo ascendente. 0,21 é o fundo ascendente. Então, qualquer movimento que nos leve a sustentar essa área é um fundo ascendente. E eu olho para o semanal, por quê? Porque o meu objetivo é lá para o longo prazo. É 12, 14, 18 meses. Se chegarmos a 18 meses. E eu estou no meu plano de acumulação. Para você que está investindo agora, que eu sei que tem muita gente chegando, eu sei que tem muita gente que não tem tempo de ficar... Pô, você não vai ficar o tempo inteiro, cada 5 minutos, a cada 15 minutos, olhando o que o gráfico está fazendo. Eu vou ficar analisando o gráfico de 1 hora. Nossa, tá subindo, tô rico. Aí você vê aqui, ó. Só que se você não dá um zoom, você não tira o zoom, você fala, opa, ih, caramba. Então, você vai comprar, você precisa de confluência. Você tem cunha. Olha só, você tem uma cunha clara aqui. Cunha descendente, claríssima aqui. Olha só. Cunha descendente. Cunha descendente aqui, ó. É o padrão que o Bitcoin está rompendo. Isso aqui, ó, cunha descendente. No movimento de perda de fundo e na área de teste limite do Golden Pocket. Será que o diário bateu em sobrevenda? RSI diário batendo em sobrevenda, tá? Bateu aqui no dia 13, voltou, mas ainda está válido sim, está válido, principalmente pelo cruzamento das médias no diário, vamos dar uma olhada no semanal. Tá tendo também cruzamento das médias, nossa, esse desenho aqui tá um pouco confuso, sem zoom. Um cruzamento das médias, vamos voltar aqui agora, ó, cruzamento das médias no semanal, o que começa a me indicar uma área interessante para buy zone. Tem área de retração de Fibo, é uma cunha, cunha tem perda de fundo sem continuidade, a gente está assim diante de um movimento de perda sem continuidade, perde o fundo sem continuidade, perdeu o fundo, pode encarar sem continuidade, padrão que normalmente rompe para cima, com o ímpeto do mercado aqui, aumenta aí muito a probabilidade de PIF também ter um movimento de valorização. Então a gente começa a chegar numa área extremamente interessante. Quem analisou o projeto, entendeu o projeto, entendeu se sim ou se não, né? Tomou uma decisão quanto ao projeto, tem potencial, você começa a encarar estas áreas de correção como áreas espetaculares.
E esse desenho tá aqui, ó, tem tempo. Por quê? Porque você não precisa sair correndo. Ah, não, pode ser que o mercado simplesmente ele voe. Tudo bem. Aí você começa a comprar no 38,2. Bandeira de alta. Ah, mas ele perdeu. Tudo bem. Você está focado para o longo prazo? Você, obviamente, você fez o que? Um plano de DCA, não comprou 100% do capital agora. 50%? 61,8%? Ah, 78,6%. Não estou falando que você deva ou não comprar nestas áreas, mas são áreas claras, faixas de preço claras. E aí, quantidade de gente que vendeu aqui e vai comprar, porque está na desconfiança, vai comprar aqui, não existe. Você vai ver. Obviamente, se o mercado tiver esse movimento e eu estou comprado nesse ativo. Não estou defendendo o ativo, tá? Porque eu comprei o ativo. Vamos lá, onde que eu comprei o ativo? Quem se lembra? Tá aqui ó, a minha compra, ó, 0,28. O mercado, mesmo com uma desvalorização desse tamanho, está me trazendo mais de 50% de lucro. E isso eu passei no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Meus integrantes não me deixam mentir. Está na minha planilha de controle. Então, eu, que sou investidor e estou comprando para surfar este bull market, vejo que quando você tem uma correção como essa, é uma oportunidade. E a gente tem construção gráfica, tem que entender o projeto, tem toda uma base. É isso que eu estou querendo te passar nesse vídeo. Base, base, base. O que eu vim aqui? Eu comecei gritando aqui, falando que a gente vai a 150 mil dólares? Não. Base, aguarda. Gráfico, confirmação. Medo. Medo é um sentimento. Dá uma olhada, analisa com calma. Faz diferença, gente. NIR. Caramba, tá bom, hein? Tá bom, hein, NIR, hein? Tá bom, hein? Tá pertíssimo de um pivô muito claro de alta. Ele já fez um pivô de alta, tá? Porque ele formou fundo, topo, fundo ascendente. Fez um pivô, falha um pivô. Ele está agora fazendo um pivô de alta, claro. E isso vai levar naturalmente ele para este ponto e você chegar aqui, maior probabilidade de romper. Então, NIR. A gente puxa Fibonacci, fundo topo. A gente tem projeções 10, 13, 19. São as projeções. Estamos em 7,80. Ele trouxe o movimento. Olha só como o mercado é maravilhoso. Em 618, entre 618 e 78,6, nem perdeu o suporte anterior, rejeitou, trouxe oportunidade no outro movimento, no movimento posterior. Ele bateu 4,90. A galera vendeu em peso. Isso aqui é um movimento de venda em peso. Na verdade, ele chegou até em 4,30. Mas, na semana seguinte, bateu 4,96. 4,95. Ele tem projeção, obviamente, confirmando pivô, mercado acelerando, mas tem projeção, sim, para essas áreas, 10, 13, 19. Quiçá essas projeções acima. É um bom projeto? É um bom projeto. É um alfa? É um alfa. E ainda assim tem espaço para valorizar. TRVL. Muita gente ficou preocupada com TRVL. Nossa, TRVL não sai desse padrão de acumulação. Quanto mais acumular, melhor. É uma gema. Tem este tamanho. Market cap é deste tamanho. E aí você analisa. Caramba, será que a gente está num cenário horrível? Vou puxar um Fibonacci aqui. Mamãozinho com açúcar. Ué, calma aí, ele tá onde? Entre 618 e 78,6. Área de ouro de retração de Fibonacci. A gente tem indicações interessantes, mesmo com volume vendedor. Olha só, só que a gente teve um volume de venda com clímax. Ou seja, o mercado acelera, acelera, pá, atinge uma porrada. Normalmente a gente tem um fundo, mesmo que local, neste movimento de criação desse fundo ascendente. Que mais? A gente está em um padrão de round bottom com um W aqui. Isso aqui é uma indicação de acumulação. Você não compra tentando romper, você compra depois do rompimento.
Foi o que eu falei, compre ou depois do rompimento, porque aumenta a sua probabilidade de valorizar, ou você compra num pullback. Mesmo quem comprou no fundo do medo, tá no 0 a 0 aqui. Ah, Luan, mas perdeu o fundo do medo. Perdeu. Só que ele perdeu sem continuidade. Ótimo sinal. E ele está numa área de retração de FIBO deste movimento todo. Com gemas, você tem que entender que elas vão se desvalorizar muito mais. Só que quando elas voltarem a valorizar, acredite, o capital necessário para levar elas a valorizações gigantescas vai acabar aparecendo no mercado, porque é o giro de capital. Se o Bitcoin sobe, a gente está falando de um ativo de $1 trilhão, o que acontece quando um percentualzinho pequeno deste capital atinge uma altcoin? Forta está trabalhando acima desta linha de tendência de baixa, conseguindo romper, e a gente está vendo tentativa 1, 2, 3, 5, 8 semanas. Uma vez que fechar uma semana acima, tem uma probabilidade bem interessante, maior probabilidade, da gente buscar valorizações mais consistentes. Mas eu vejo, sim, ativo extremamente saudável. DYDX, vamos verificar. Perde o round bottom aqui, mas longe de perder o fundo do medo. Então, uma vez que não perdeu o fundo do medo, extremamente saudável, pode ser um fake out. Vamos aguardar como a semana vai fechar. Eu vou trazer atualizações para você nos próximos dias. Zilliqa está trabalhando no fundo do fundo do fundo. Olha o risco. Olha o potencial retorno. Só se ele voltar apenas para o seu topo anterior. Então a gente está falando de 10%, 11%. Potencial aí de 97%. É 9 para 1, 9,5 para 1. Se sustentando nesta linha vermelha, 0,2043. Maravilha. GST, olha só. Round bottom, LTB rompida. Esticou, corrigiu. É o que eu adoraria ver em farm. Uma correção um pouco mais agressiva. E GST, nesta semana, já mostra um ímpeto mais bacana. Vamos acompanhar como a semana vai fechar, mas este é um movimento bem interessante. Inclusive, a gente tem, olha só, essa escadinha aqui, a partir do momento que for rompida, um rompimento assim pode sim nos levar ao topo. Rompendo o topo, a gente acelera e acelera bastante. Então, vale a pena ficar de olho, viu? Vale a pena pra caramba ficar de olho. E mais que nós temos? Arweave. Eu vou falar o que de Arweave? Eu comprei aqui Arweave. Eu aumentei a minha exposição em Arweave aqui. Só que eu aumentei aqui, aumentei aqui, aumentei aqui. Por que eu aumentei? Porque eu enxergo que é um projeto que está num ótimo valor. Mas isso é uma decisão que eu tomei de investimento. E expliquei detalhadamente lá para os grupos fechados. Mas eu não estou aqui por preço também. Por oportunidade. Quando a gente vê uma oportunidade, a gente tem que aproveitar. Filecoin, lutando acima deste suporte. E Filecoin para mim é um mega projeto. DePIN, tá? É correlacionado com DePIN. Sim, está saudável. Sim, está abaixo da faixa de compra que eu utilizei. Tá? Porque eu comprei, eu falei lá no final do ano passado. Comprei, aumentei a minha exposição. E vejo que, do ponto de vista do risco, você também está com um risco minimizado, 13%, 14%. Se você quiser extrapolar para o fundo lá de janeiro, está falando aí de 22%, com potencial retorno de 111, mas rompendo essa área, a gente vai lá para casa de $22. Então, tá bem interessante. Falando em gema, olha uma gema aqui, ó. Olha uma gema. É projeto novo, não é projeto novo? Ó, projeto novo, presta atenção, para cair por terra aquela questão de projeto novo valoriza e projeto antigo não valoriza. Projeto novo, do seu topo, desvalorizou 70%. Porque é uma gema. Mas é do setor de RWA. A BlackRock não está investindo? Tá. Essa queda quer dizer que é um projeto ruim ou é um projeto bom? Não quer dizer absolutamente nada. Não é porque um projeto cai muito em um espaço de tempo específico que ele é um projeto ruim. E não é porque ele valoriza muito em um curto espaço de tempo que ele é um projeto bom. É por isso que a gente analisa projeto. E isso aqui é uma clara evidência
de novo projeto que corrigiu. Eu, pessoalmente, gosto bastante do projeto e vejo que sim, ele deu uma oportunidade e ainda está dando uma oportunidade para o longo prazo espetacular. Espetacular. Ele atingiu inclusive um fundo, uma área de suporte muito clara. Se ele voltar aqui para esse topo, o que não é uma loucura para gemas, está falando aí de quase 2,5 vezes de valorização. GLMR. Semanal GLMR. O que ele está fazendo? Ele segue em que ponto? Ele segue num ponto de ombro, cabeça ombro inverso. Range de Golden Pocket. Sustentou o suporte? Olha a rejeição, recuperando o round bottom. Não tenho como ser mais enfático. Risco, retorno. Não, é um projeto ruim. Não compra. Mas você não pode se negar que ele tem um risco-retorno extremamente interessante. Agora, gosto do projeto? Aí é que você vai calcular. Opa, o risco aqui já foi de 3%. Agora, para quem quiser se posicionar, tem um risco de 12%. Potencial, se ele voltar para este topo, 170%. Se você enxerga que é um bom projeto, ele tem esse potencial. E aí você começa a trabalhar com os alvos. Se você quiser traçar o Fibonacci do fundo até o topo, você não precisa nem pegar esse topo, pega este topo aqui, ó. Ele sustentou diversas vezes a área de Golden Pocket, tá? Ó, 61.8, 78.6. Primeiro alvo de extensão 76, 93, 1,41. Ele está em 0,26. Então, você começa a colocar um em cima do outro, uma confluência atrás da outra, e aí avalia. Trueflation. Como que eu analiso isso daqui? Me pediram, tem um monte de gente que me pediu, falou um monte. Pô, você não analisa e tal, pô, o projeto é espetacular. Eu gosto do projeto. Mas aqui eu faço uma análise gráfica, eu não vou fazer uma análise do projeto específico. O projeto eu gosto, eu acho que é bom. Mas eu não tenho dados gráficos suficientes para te trazer uma avaliação que de fato seja uma avaliação mais segura. Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma análise no gráfico de 4 horas. Quando a gente faz uma análise no gráfico de 4 horas, daqui a 4 horas ela já pode nem valer. Mas, vamos lá, eu vou te mostrar o que você pode fazer de forma objetiva, quando você não tem muitos dados. Primeiro estudar o projeto, né? E entender que isso aqui é um triângulo. Ele está, sim, sustentando essa área de suporte. Então você tem aqui, ó, claríssima. Você quer um trade? Você quer uma operação de curto prazo? Você dá, sim, um espaçamento, 8,6%. Você tem primeiros alvos aqui em 0,57. Rompendo, normalmente, quando a gente rompe um padrão como esse, a gente tem alvos lá no começo da figura gráfica. Mas você tem alvo 1, vou deixar para você aí, ó, tá de olho neste cara. Alvo 2 e alvo 3 aqui. Então você pode até fazer um trade. Ah, vou fazer um trade. E aí você avalia se é interessante para você. Mas padrão está acumulando, falta pouquíssimo tempo, ele deve romper até o dia 18. Se ele romper para cima, primeiro alvo acaba sendo 0,57, posteriormente 0,68, depois 0,90 e alguma coisa. 0,90. O que dá um risco-retorno de 10 para 1. Maravilha. É isso. Agora, investimento de longo prazo. Com base gráfica, você não consegue fazer de uma forma fidedigna. Por quê? Não tem informação suficiente. XRD. Olha só o que a gente desenhou em XRD dias atrás. Rompimento, teste. Ó, tá aqui no gráfico de 3 dias. Quando eu falo de risco e retorno, é isso aqui que eu quero te mostrar. Eu vou deixar isso aqui e a gente vai analisar nas próximas semanas. Eu vou deixar rolar. Rompimento, LTB. O que eu sempre falei? Pô, esticou muito, cara. Agora é esperar. Teste, reteste, rejeição. Maravilha. Você tem uma área de suporte clara e você tem aí potenciais. Alvo 1 e alvo 2. Quer dizer que isso vai acontecer? Não necessariamente. Mas você começa a calcular o risco e aí sim você calcula o seu potencial retorno. Tá aqui, tá seguindo. Gala Games.
Vejo também extremamente saudável. Formou fundo, topo, formando fundo ascendente, se segurando acima de 0,033, segue muito saudável, rompendo 0,053, pivô de alta. E aí, pivô de alta, tem a maior probabilidade de buscar esses topos. Risco e retorno. A Evo, esse está mergulhando. Por quê? Teve inflação no projeto. Uma inflação gigantesca. O que eu coloquei aqui? Eu só vou comprar a Evo, só consideraria a Evo, você deve considerar a Evo quando? Quando ele tiver uma recuperação, quando ele mostrar um cenário de valorização. Sem que isso aconteça, não é muito indicado você comprar porque ele perdeu os fundos. E aí, o que ele fez? Adiós. Agora, o que você faz? Você segue esperando um pivô de alta. Ele precisa fazer isso aqui, ó. Formou um fundo, ele forma um fundo ascendente, tem um pivô de alta, aí você tem uma faixa clara de risco, que você pode considerar como stop ou saída do ativo. E aí sim comprar, considerando que ele vai subir, se for um bom projeto. Você não compra porque falaram no Twitter. Você analisa. KSM, olha só. Meu Deus, perdeu o fundo! Não, não perdeu o fundo está aqui, ó. Ele formou fundo, topo, fundo ascendente agora. E está próximo do quê? Retomar essa área e pode fazer um pivô de alta. Pivô de alta pode acelerar sim o ativo. Está sustentando o round bottom, tem ombro, cabeça, ombro inverso. Tem confluências. Fica interessante. Analisa o projeto. Ah, o projeto também é interessante. Aí fica mais interessante ainda. Investir em algo que você conhece é muito melhor. VET. Esse tá bom, hein? Tá bom. Tá bem interessante. Eu aguardaria o fechamento da semana, mas este movimento aqui de correção sustentando essa área de suporte e resistência, bacana, gosto bastante. INSP, meu Deus, não tem nem o que falar. Vou fazer o quê? Não tem o que falar. Gente, aqui é o seguinte, enquanto ele não formar topo, fundo ascendente e pivô de alta, eu não entro. Ah, mas que tá corrigindo? Eu não tenho base, olha só. Cadê a base? Olha a base. Acabou. Foi embora. Agora é esperar, tá? 52 minutos. Se você ficou até agora, muito obrigado pelo prestígio, pelo meu trabalho, pelo respeito e por ter ficado até agora. Bitcoin tá saudável, a gente vai atualizar o mercado. Tem muita opção. Eu quero que você se exercite essa questão de estudar o projeto para não investir em qualquer coisa, porque a gente não tá aqui falando de brincadeira, a gente está falando de dinheiro, então a gente sempre tem que tomar decisões responsáveis. Mas, olha, tem muita coisa bacana e preços muito bons. Invista no seu conhecimento, busque dominar a análise gráfica. Se você quiser cortar caminho, você pode aprender diretamente comigo, junto do que eu estou fazendo na prática, com o Prêmio Desafio. Mas, independente de qualquer coisa, eu espero que você aproveite esse momento, que é um momento muito apropriado para você criar riqueza. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento só o que eu faço com base no gráfico. Trago alertas, sim, tudo com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.